Olá galera, eu sou o Léo e nós falamos na última aula sobre linkage. E dessa vez a gente vai estabelecer uma visão um pouquinho mais prática, olhando para as proporções e para os cálculos envolvendo este tópico tão interessante da biologia. Assim como para a genética é importante Mendel, no caso do linkage, especificamente, um cientista chamado Thomas Hunt Morgan é muito importante porque ele descobriu o fenômeno da recombinação gênica. Estudou especificamente a taxa de recombinação dos gametas de moscas drosófilas e percebeu que para características diferentes nós tínhamos taxas de gametas recombinantes diferentes. Por exemplo, uma situação para cor de olhos ou tamanho de asas, ele tinha 5% de gametas recombinantes, do total de gametas produzidos pelas moscas. Já para outra característica eram 40%, para uma outra característica nova era somente 12%. E ele se perguntou, por que essa variação ocorre? Para a gente entender um pouco melhor a situação, vamos imaginar dois casos, em que nós temos o gene A e o gene B. Se a gente for analisar pelo genótipo, ambos são iguais, Azão Azinho, Bzão Bzinho em arranjo cis. Eles só diferem na posição dos genes dentro do cromossomo. Mas o que isso muda? Imagina que durante a produção de gametas ocorre um crossing over nessa região aqui. Para o caso 1, se ele trocar essa região, vai mudar a disposição genética de A e B? Não. Por isso, não haverão gametas recombinantes, pois não houve troca do gene Bzão por Bzinho. Logo, serão gerados apenas os gametas Azão Bzão e Azinho Bzinho. Já no caso 2, há a troca de posição dos alelos, portanto teremos gametas recombinantes, produzindo, então, 4 gametas no total, os parentais Azão Bzão e Azinho Bzinho, e os recombinantes Azão Bzinho e Azinho Bzão. E a partir daí a gente chega numa conclusão extremamente importante. Quanto maior a distância entre os genes, maior a probabilidade que ocorra crossing over com mudança de alelos, e portanto, maior a quantidade de gametas recombinantes. Tudo bacana, mas como que eu vou medir a distância de gene? E essa foi a grande sacada de Thomas Morgan. Ao invés de ficar tentando medir a distância entre os genes dentro de um cromossomo, ele estudou a quantidade de gametas recombinantes para cada característica. Vamos imaginar um exemplo. O gene Azão determina a cor do olho das moscas drosófilas, que era o tipo de mosca que o Morgan estudava. E o gene Bzão condiciona o tipo de asa dessas moscas. Se eu souber que para essas características a taxa de recombinação é 20%, ou seja, de todos os gametas produzidos, 20% serão recombinantes, o Morgan inferiu que isso será a distância entre os genes. Ou seja, a distância entre os genes A e B, nesse caso, serão 20 UR, unidades recombinantes, também conhecidas como morganídeos. Disso nós tiramos outra conclusão importante. A taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. Agora, vamos fazer alguns exercícios para aplicarmos esse conhecimento que nós adquirimos. Supondo que em uma determinada espécie os genes A e B estão ligados, em um cruzamento entre indivíduos Azão Azinho, Bzão Bzinho e Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, observe-se a seguinte descendência: 83 Azão Azinho, Bzinho Bzinho, 17 Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, 83 Azinho Azinho, Bzão Bzinho e 17 Azão Azinho, Bzão Bzinho. Qual a distância entre A e B? Para a gente descobrir a taxa de recombinância, vamos olhar para os gametas recombinantes, ou seja, os gametas que estão em minoria, que nesse caso é Azinho Azinho, Bzinho Bzinho e Azão Azinho, Bzão Bzinho. Temos um total de descendentes de 83 mais 17 é 100, com mais 100, 200. Os recombinantes são 17 mais 17, 34, dividido por 200, 17%. Ou seja, 17% dos indivíduos são recombinantes, que é igual à distância entre os genes. Portanto, a distância entre A e B é 17 unidades recombinantes ou 17 morganídeos. A segunda pergunta é, o indivíduo Azão Azinho, Bzão Bzinho é cis ou trans? Para responder isso, vamos olhar para os genes parentais. No nosso caso, Azão Azinho, Bzinho Bzinho e Azinho Azinho, Bzão Bzinho. O duplo recessivo, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, só faz um tipo de gameta, que é Azinho Bzinho. Se a gente tirar o gameta Azinho Bzinho dos indivíduos parentais, a gente vai conseguir obter os gametas do Azão Azinho, Bzão Bzinho original, que nesse caso, cortando fora, é Azão Bzinho e Azinho Bzão, ou seja, dominante com recessivo em ambos, portanto é um arranjo trans. Vamos para o segundo exercício. O cruzamento entre um heterozigoto Azão Azinho, Bzão Bzinho e um homozigoto recessivo Azinho Azinho, Bzinho Bzinho produziu uma descendência com as seguintes taxas. Em relação ao resultado obtido, foram feitas 5 afirmações. Assinale a alternativa incorreta. O resultado não está de acordo com a segunda lei de Mendel. Essa afirmativa está correta, porque se fosse a segunda lei de Mendel, seria 25% para cada descendente. No caso de herança mendeliana, o resultado esperado seria 25% para cada classe de descendentes. Exatamente. Os genes em questão localizam-se no mesmo cromossomo, a uma distância de 5 unidades de recombinação. Para isso, a gente tem que ver os indivíduos recombinantes. Se a gente olhar, os recombinantes são Azão Azinho, Bzão Bzinho e Azinho Azinho, Bzinho Bzinho. Somando dá 5%. Portanto, a distância
distância entre os genes, que é igual à taxa recombinante, é 5 unidades de recombinação. Então tá certa essa alternativa também. O heterozigoto utilizado no cruzamento produziu gametas Azão Bzinho e Azinho Bzão por permutação ou crossing over. Lembra sempre, vamos cortar o Azinho Bzinho de todos. Cortando de todos, a gente vai ver que os indivíduos recombinantes são Azão Bzão e Azinho Bzinho. Portanto, essa é a afirmativa incorreta, já que os gametas Azão Bzinho e Azinho Bzão são os parentais. E por último, a gente vê, o indivíduo utilizado no cruzamento apresenta constituição trans. Sim, se a gente olhar para os parentais, a gente vai ver que é Azão Bzinho, Azinho Bzão, portanto, configuração trans. O próximo exercício trata de camundongos, em que o gene recessivo produz pelos encrespados, ou seja, o gene ezinho, e o seu alelo dominante pelos normais, ezão pelos normais. Em outro par de genes alelos, o gene recessivo produz o fenótipo albino, ou seja, azinho é albino, enquanto o seu alelo dominante produz o fenótipo selvagem, azão, fenótipo selvagem. Quando camundongos díhíbridos foram cruzados com camundongos albinos de pelos encrespados, a gente já sabe, aquele cruzamento clássico de linkage, foram obtidos 79 camundongos pelo encrespado selvagem. Aqui a gente tem um jeito de fazer melhor. Todos que vão vir do recessivo é ezinho e azinho, certo? Então vamos estabelecer agora quais vão ser os genótipos de todos esses números que eles estão dando aqui pra gente, porque vai depender somente do duplo heterozigoto. 79 são de pelos encrespados e selvagens, ou seja, ezinho, ezinho, azão, azinho. 121 com pelos encrespados e albinos, ou seja, ezinho, ezinho, azinho, azinho. 125 com pelos normais e selvagens, ou seja, ezão, ezinho, azão, azinho. E 75 com pelos normais e albinos, ou seja, ezão, ezinho, azinho, azinho. Com isso, ele quer saber qual é a posição dos genes díhíbridos. Para responder isso, vamos olhar para os genes parentais. No nosso caso, ezinho, ezinho, azinho, azinho e ezão, ezinho, azão, azinho. Ou seja, em um cromossomo a gente tem ezinho, azinho e no outro, ezão, azão. Portanto, é a opção de arranjo cis. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu deixo vocês com um grande beijo, um abraço e eu fui.